3, 2, 1. Java 8, Lambda. Lambda, classe antônimas. O uso clássico de lambdas vai se dar em lugares onde normalmente você optaria por classes antônimas. Até porque, pense bem, é exatamente nesses lugares onde o que você realmente desejaria fazer seria passar um comportamento e não um estado, objeto. Como por exemplo, vou usar a API String, que a maioria de vocês já devem ter utilizado. Na verdade, casos como esses são praticamente identificados em qualquer API de interface, onde é preciso processar eventos do usuário. JavaFX, Apache, Wicket, GWT, etc. Em string, se você quer que uma determinada ação ocorra quando o usuário clica em um botão, você faria algo mais ou menos assim. Veja o exemplo. Usando uma classe anônima, como mostra o exemplo acima, é uma das maneiras preferidas dos nossos colegas de profissão para escrever processamento de eventos, mas percebem que nesse caso o nosso real desejo será simplesmente passar um comportamento, a ação do botão para o método, e ao invés disso, o que nós fizemos foi mandar um objeto estado como argumento no ActiveLine anônimo. Como ficaria exatamente a mesma coisa usando Lambda? Assim, vemos um exemplo. Para escrever uma Lambda expression, tudo começa com as chamadas functional interface. Uma functional interface é uma interface Java que possui um único método abstrato. Lembra-se disso? Um único abstrato? Isso porque agora no Java 8 é possível declarar métodos com implementações concretas em interface, ou seja, métodos não abstratos. Os famigerados default, além também de métodos estatísticos, para fins de considerar uma interface como sendo funcional. Esses métodos default os estatísticos não contam. A interface pode ter 10 métodos, mas se 9 deles forem default e somente um for abstrato, ele vai ser uma interface funcional. De brinde, existe ainda uma annotation que ajuda a identificar essas interfaces. O uso dessas annotations não é obrigatório. Há exemplos, mas ela é muito útil para fins legibilidades. Principalmente, usem a interface Action, utilizada no nosso exemplo anterior, se encaixa nesses critérios. Vamos criar um exemplo simples a fim de reforçar sínteses das expressões Lambda. Imaginemos que você quer criar uma API, uma classe que funcione como uma calculadora de 2 operadores do tipo double. Isso é uma classe que possua métodos para somar, subtrair, dividir, etc. 2 objetos do tipo double. Veja o exemplo.
Entanto, a abordagem tem alguns problemas. Ter que programar na classe calculadora todas as possíveis operações que se pode fazer com 2 doble. É impossível, logo os clientes irão querer opções menos comuns, como porcentagem de um operador com relação ao outro, etc. E você, dono dessa API, irá ficar escravo dela para sempre. Seria ótimo se nossa API fosse genérica ou suficiente para possibilitar que o próprio cliente informe qual a operação ele quer executar em cima dos 2 operadores. Para atingir esse objetivo, vamos primeiro criar uma interface funcional chamada operador doble. Veja um exemplo. Nossa interface define um contrato para operações com 2 objetos do tipo doble que retornem também um doble. O que exatamente será feito com esses 2 parâmetros não cabe a nós decidir. A classe calculadora agora teria um único método, recebendo os 2 operadores de uma lambda expressão, que vai permitir definir a operação a ser executada. Veja o exemplo. É essa forma que os clientes iriam invocar nosso novo API. Exemplo. O céu agora é o limite. O cliente pode invocar o método calcular, como qualquer ideia maluca que der na telha. Mostra passar a pressão lambda válida. Uma lambda tem 2 partes separadas pelo caractere. A seção de esquerda é somente a declaração dos parâmetros. A da direita é como se fosse a implementação do método em si. Exemplo. Note que a seção esquerda atua somente como a declaração dos parâmetros. O método operador doble aplica doble a doble. Tem 2 parâmetros. Então não precisamos criar uma lambda que bata com essa assinatura. O tipo dos parâmetros é inferido e na maioria das vezes não precisa ser informado. Assim como o nome dos parâmetros pode ser o que bem entendermos, não necessariamente A e B, como está declarado na nossa interface funcional. Exemplo. A título de curiosidade, somente vou mostrar aqui uma síntese que também pode ser usada em qualquer lugar considerado válido para uma lambda. Expression normal, conhecida como matter reference. Não vou entrar em detalhes sobre ela, pois tenho intenção de escrever esse artigo ainda esse século. Então, olhem o link para mais detalhes. Resumindo, é uma maneira mais clara de escrever a expressão quando só o que interessa é chamar um método qualquer. Exemplo. Termo de autorização. O escrito declara deter a propriedade dos direitos autorais deste vídeo submetido a ser e será o único responsável pela comprovação dos mesmos. Declaro estar ciente de que, em caso do vídeo ser relatado por uso indevido de imagem FNC,
não irá se responsabilizar de qualquer consequência jurídica ou penal, sendo o escrito o único responsável por responder pela legalidade de seu material. Autorizo o uso do meu vídeo a instituição FNC Estácio a utilizar o vídeo nas aulas. Bibliografia Google Acadêmica.